Graça e paz do Senhor Jesus, meus queridos, bem-vindos a esta ministração a respeito do discipulado. Este discipulado é a quinta lição e desta quinta lição, a segunda ministração. O texto de hoje, ele trata do governo e autoridade da igreja. Nós estamos fundamentados na palavra de Deus, no capítulo 18 de Mateus, dos versos 15 ao verso 22. Eu vou fazer a leitura para que você possa ouvir e daí nós passamos, então, às considerações, ok? Então, vamos lá. Verso 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, cada palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, meus queridos, como eu ia dizendo, da mesma forma como um pai tem a responsabilidade de conduzir a sua família, de governar a sua família, também é necessário que a casa de Deus ela seja também governada. Quem trata do governo da casa do Senhor são a sua liderança, né? Então, o que Jesus nos apresenta aqui? Apresenta uma situação que, vez por outra, acontece. Nem sempre os irmãos estão bem uns com os outros. Às vezes aparecem situações de discordâncias e isto desencadeia a necessidade de busca de conserto. Então, neste primeiro verso que eu li, que na verdade é o versículo 15, que diz o seguinte: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então, vamos lá. Se teu irmão pecar contra ti, possibilidade de acontecer isso. Qualquer orientação de Jesus para a pessoa ofendida? Que a pessoa ofendida, o irmão ofendido, vá até o irmão que o ofendeu e converse com ele. Então, isto é necessário que seja feito. Ah, mas eu vou deixar isso para lá. Não está certo. Então, vamos observar o que diz a palavra. A palavra diz: se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende. Ou seja, chega nele com amor, né? Não vá criar um outro problema a você, porque ele pecou contra ti. Tem que haver o cuidado de ter essa conversa com amor. Minha sugestão é que você ore antes. Há necessidade de orar para que você não seja induzido a pecar
contra ele, né? Então, vamos lá. Esta conversa tem que ser tida com o propósito de ganhar o irmão que pecou. Agora, por que é que Jesus diz, vai até ele? Jesus diz que vai até ele porque você não pode guardar no seu coração mágoa contra seu irmão. Porque senão aí você vai ter um problema com Jesus, né? Então, por isso que há necessidade de limpar o problema. Não podemos guardar nada no coração. É necessário tratar das questões quando elas assim aparecerem. Então, vamos lá novamente. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e só. A outra coisa é, não comenta com os outros irmãos. Tem a situação, vai lá resolver. Por quê? Porque senão, mesmo que você resolva, aí você andou espalhando o pecado do irmão. Aí o outro irmão já vai olhar esse que pecou contra ti com olhos diferentes. Então, Jesus, ele é perfeito. A orientação dele é perfeita. Então, eu vou limpar o meu coração conversando com a pessoa. Se eu não conversar, não vou limpar. Então, vai lá e repreende, fala, olha, infelizmente, você me disse algo ou fez tal coisa que me aborreceu. Então, eu gostaria que você acertasse isso, não fizesse mais isso e tal. E vamos esperar que esse irmão diga, me perdoa, tal. Ok? Então, terminando o verso 15, então, repreenda entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste, irmão. Se ele te ouvir, ganhaste. Bom, maravilhoso, parabéns. O importante, o desejo, o objetivo é ganhar o irmão. Sempre, né? Mas tratar da questão. Não dá para, né, não tratar da questão. No verso 16 diz, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Primeira vez não houve acerto. Então, agora, uma nova etapa, um encontro novo. Só que agora você não vai sozinho. Você vai pegar mais uma pessoa, mais um irmão, ou 2. Você veja que como é interessante o versículo, olha só, quero destacar para você. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, você leva um ou 2. E aí, um ou 2 mais você é 3. E é necessário que haja esta companhia para ir conversar com a pessoa, novamente, com cuidado, com amor, o objetivo é ganhar, etc. Mas você está levando alguém que vai confirmar a conversa. Ou 2 pessoas, que aí são 3 testemunhas. Muito bem, a pessoa não aceitou. Puxa vida, não teve sucesso essa reunião. Então, agora, o que precisa ser feito? Agora precisa ir à liderança da igreja. Chegar essas 2 ou 3 pessoas, o ofendido mais um, ou o ofendido mais 2, e chegar à liderança e dizer, olha, aconteceu isso assim, assim, eu tive uma conversa particular, a pessoa não se corrigiu. Agora, eu levei mais aqui os irmãos presentes e tal, e da mesma forma ele não aceitou, então está aqui eles para confirmar a conversa. Então a liderança, ela vai conduzir a conversa, vai fazer as perguntas que tiverem que ser feitas para se resguardar de qualquer ação, né? Chegar lá perante a pessoa e dizer, olha, foi isso e depois não foi. Não. Mas quando existem 2
ou 3 pessoas, e confirmam a situação. Então, a liderança chama, então, o agressor, ou o ofensor, e junta a liderança mais as 3 testemunhas. E, como eu disse, com o ofensor. E aí, nova reunião. É o que está escrito aqui. Então, olha só. Verso 17. E se não as escutar, dize-o à igreja. E também, se não escutar a igreja, considera o gentio e publicano. Então, existe a possibilidade da igreja, ou seja, a liderança reunida, né, mais o ofendido e as testemunhas, conversarem com a pessoa simplesmente continuar com o seu posicionamento e não mudar. Então, neste caso, vem agora a direção que o Senhor Jesus deu aos discípulos para quê? Para considerar essa pessoa como gentio e publicano. Então, vamos entender o que é isso. Como esta linguagem é uma linguagem de Jesus falando para os judeus, gentio e publicano é uma pessoa que não tem temor de Deus e não faz parte da comunidade de Israel. Ou seja, o que é que Jesus está dizendo? Para que a igreja considere esta pessoa como gentio e publicano, que a igreja considere ele como uma pessoa não crente. E aí a igreja, a liderança reunida ali, né, vai orar ao Senhor e dizer que fulano de tal, ou seja, o agressor, diante de ter sido procurado por 3 vezes, e nas 3 vezes se manteve na sua rebeldia, então ele é considerado não cristão. Ele é removido da Igreja de Cristo. É o que acontece. Isto é governo, é o que Jesus ensinou que nós, como igreja, liderança, devemos fazer. Então, você tem aqui como deve proceder a pessoa ofendida, como ela depois leva as testemunhas, depois leva à direção da igreja. A igreja pega, conversa e desliga a pessoa, porque a pessoa não tem temor de Deus. Não, mas isso parece muito agressivo. Não é, não. Porque a igreja, ela foi constituída por Jesus e é uma autoridade espiritual. Então, se a pessoa não se comporta de acordo com as orientações dadas por Jesus, a igreja, como ele deve se comportar, como ele deve se submeter, se ele não andar dentro destas orientações, então ele não se submete ao próprio Senhor Jesus. Então ele não é cristão, não é discípulo do Senhor. Amém? Então, acontece que depois Jesus diz assim, no verso 18, em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu, pela oração. Então, esta oração que eu disse, a liderança da igreja orando em concordância, a pessoa está desligada. É o que está dizendo aqui. Desligou-se, não faz mais parte. Tá bom? No verso 19, então, Jesus introduz um outro assunto. Por isso que está escrito, também vos digo o quê? Isso significa, é mais uma coisa que eu vou instruir vocês. Então ele diz, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. No verso 20,
Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, vamos entender o seguinte. Perdão. Aonde 2 ou 3 pessoas cristãs estão reunidas, já é considerada igreja. Se estas 3 pessoas se reuniram com o propósito de tratar de um assunto, e depois de tratar deste assunto, estão todas de acordo, então veja o que diz o verso 19. E também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Então, o que é que Jesus está dando aqui à igreja? Aqui ele está dando autoridade. Então, a igreja tem autoridade desde que haja este princípio. Qual é o princípio? O princípio da concordância. Eles se reúnem, né, para tratar de um assunto e, havendo concordância entre as pessoas que trataram daquele assunto, então colocam isso diante de Deus em oração e, como está escrito, então Deus vai lhes responder. Eu vou ler o verso 20 de novo. Desculpa, final do verso 19. Ele diz assim, vamos ler inteiro, senão fica difícil. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra, concordância, acerca de qualquer coisa que pedirem, então, o que vai ser orado é depois de uma reunião, e essa reunião há concordância entre os seus participantes. Pode ser uma reunião de diretoria, pode ser uma reunião de conselho, pode ser uma reunião da igreja inteira, que você veja que 2 já é o suficiente. Então, diz que isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Aqui é uma coisa tremenda. Sabe por quê? A igreja tem o poder de interferir no reino espiritual. Olha que interessante. Tudo que acontece na Terra foi ordenado, foi trabalhado pelo reino espiritual, pelo reino do Espírito. Então, o que vamos pensar que estão elaborando uma lei e esta lei contraria os princípios cristãos. Aí, qual é o procedimento? O procedimento não é ficar se lamentando, reclamando. Não. O procedimento é se reunir com mais 1, mais 2, ou com a igreja inteira, e fazer o seguinte, fazer uma oração para que isto seja impedido. Por quê? Está em desacordo com a vontade de Deus. Nós não concordamos. Então, nós vamos levar isso diante de Deus para que Deus interfira. Olha que coisa tremenda, né? Então, nós temos poder para alterar aquilo que alguém está fazendo e é contrário à palavra de Deus, desde que nós andemos neste processo. 2 ou 3 estiverem em concordância. E isto, lógico, tem que estar de acordo com a vontade de Deus, né? O que de acordo com a vontade? Aquilo que nós vamos pedir. Então, a igreja interfere, ela tem o poder de interferir para que não aconteça o mal para a igreja e também para as pessoas envolvidas. Eu tenho uma coisa que eu gostaria de até mencionar. Foi dado a Adão a responsabilidade de tomar conta do Jardim do Éden. E ele cometeu uma falha, ele não tomou conta como devia,
E o diabo acabou fazendo com que Eva pecasse, e toda a raça humana, daí para frente, sofre, né? Sofreu e sofre até hoje. Por causa do quê? Porque não houve vigilância. Nós, como servos de Deus, estamos aqui nessa terra para vigiar no lugar do Senhor, né? Vigiai e orai. É o que Jesus ensinou aos seus discípulos. Quando ele estava prestes a ir para o julgamento, ele disse isso. Mas esse vigiar e orar é em tudo. Para quê? Para que o diabo não consiga o seu intento. Esse é o trabalho nosso. Ou posso explicar de uma outra forma. A terra foi dada aos homens. Tudo que está... O Senhor pegou, criou e entregou aos homens para administrar. A igreja tem um poder maior. Então, se algo está em desacordo, nós devemos orar e pedir ao Senhor que tal coisa não aconteça, tal coisa não tenha sucesso, ou tal coisa tenha sucesso. Depende daquilo, né, que estamos levando diante do Senhor. Amém? Então, veja só que coisa tremenda. Você e eu, igreja do Senhor, com maturidade, com sabedoria, temos a graça, o poder dado pelo próprio Senhor Jesus para exercer uma defesa, e quem vai fazer essa defesa é o próprio Senhor Jesus, como está escrito aqui. Vou ler o verso de novo. Também, ou seja, introduzindo o assunto novo, vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então é importante que essa reunião seja declarada que está sendo feita em nome do Senhor Jesus. E aí, quando Jesus termina esta conversa, Pedro novamente faz uma pergunta em relação à questão do irmão, né? O irmão que pecou contra ele. Então, eu queria que eu vou ler os 2 versos e vamos comentar um pouquinho. Então, olha só. Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Da onde Pedro tirou essa coisa de 7? Vou lhe mostrar. Então, Lucas, capítulo 17, versos 3, assim. Lucas 17, versos 3, assim. Diz assim: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-me, arrependo-me, perdoa-lhe. Então, foi daqui que Pedro tirou o 7. Então, se uma pessoa, um irmão, pecar contra ti até 7 vezes, não que a gente precise levar esse número muito, né, ao pé da letra, isso é legalismo. A questão é, o irmão veio, ele pecou, novamente veio e pediu perdão, né? Então, perdoa. Pecou de novo, veio até você, olha, me perdoa. Perdoa de novo. E assim vai. E então Jesus, ele respondeu, olha só, verso 22. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, Pedro perguntou, mencionando um dia,
não sei se ele não tinha isso claro. E Jesus lhe respondeu aqui a pergunta que Pedro tinha feito: até quantas vezes meu irmão pecar contra mim eu perdoo? E 70 vezes 7 são 490 vezes. A verdade é que toda vez que o teu irmão pecar contra ti, você perdoa, porque você também foi perdoado dos seus pecados. E o Pai Nosso já nos ensina: se eu não perdoar, né, eu peco vez por outra, então os meus pecados não seriam perdoados, eu estaria com problema com o Senhor. Então, novamente, este assunto da igreja, assunto do povo de Deus. Amém, queridos? Muito bem. Eu espero que você tenha sido esclarecido. Eu gostaria de fazer uma oração, né, para que Deus, pelo seu Espírito Santo, te dê esclarecimento acerca do que foi ministrado, traga luz. E se você tiver ainda mais alguma dúvida, o próprio Espírito Santo vai te orientar. Querido Deus e Pai, te louvo, te adoro, te bendigo por esta palavra. A palavra do Senhor sempre é luz para nos ensinar como proceder em todas as situações. E aqui, em específico, perante a tua igreja e também o poder delegado à tua igreja para exercer vigilância em oração. Peço que guardes nos corações de todos quantos ouvirem esta ministração, para que eles saibam quão especiais são e também da sua responsabilidade de se portarem com temor em tudo que envolve as suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus